Nossa próxima palestrante irá trabalhar redes sociais também como aliada do mandato. Ela é jornalista, professora, palestrante e estrategista de imagem, todo tipo de imagem. E nós vamos conhecer um pouco do trabalho dela aqui. Denisa Gurgel. Boa tarde, tudo bom? A gente vai continuar falando sobre rede social. É muito diferente a visão de uma profissional da assessoria e a de um vereador, mas eu fiquei muito feliz que ele deixou claro aqui que vocês precisam investir em equipe. Quem valoriza o seu projeto político, valoriza uma boa equipe de comunicação, não tem hoje como a gente chegar mais longe sem trabalhar isso. E eu vim lembrá-los que as redes sociais é uma aliada. Eu vou deixar para vocês no Instagram, lá eu falo sobre como usar a imagem como uma ferramenta de comunicação política. Além de quase 20 anos trabalhando com comunicação política, eu também sou pesquisadora, faço mestrado nessa área. E a minha pesquisa é exatamente sobre essa comunicação do que não sai da nossa boca, do que não é dito. Porque a gente está comunicando o tempo inteiro, né? Não são nossas palavras só que comunicam. A gente hoje está nessa era da internet. O vereador falou muito bem aqui que não dá mais para ficar fora dessas plataformas. 90% dos lares brasileiros contam com a internet. E 85% das pessoas com mais de 10 anos estão usando as redes sociais. Ou seja, os eleitores de vocês estão nesses canais também. Aí a gente começa a ver cada vez mais as pessoas falando sobre os políticos estarem ocupando essas novas plataformas, essa nova praça de debate político. Cada eleição nós temos mais e mais candidatos usando as redes sociais. Isso significa que a cada eleição vocês têm mais e mais concorrência nas redes sociais. Quem entrou lá atrás está na frente nesse jogo, porque já foi criando comunidade, já foi preparando o público, já foi entendendo o funcionamento dessas redes. Isso aqui é um gráfico com os dados dos políticos que declararam estar usando rede social para o TSE. Em 2020, a gente tinha 25% dos candidatos usando redes sociais. Em 2020, a gente vivia uma pandemia, que vocês não podiam sair de casa para fazer campanha. Vocês tinham na mão de vocês uma ferramenta que poderia fazer vocês falarem com o eleitor, e apenas 25% dos candidatos entendeu o potencial disso. Em 2022 a gente já estava mais carimbado, já tinha entendido que o jogo estava mudando, e aí a gente teve 40 e poucos % de candidatos usando as plataformas. E percebam, em 2024 a gente ainda não chegou a 100%. Somente 80% dos candidatos usaram as redes sociais para se comunicar. E quais foram essas redes sociais? O Instagram, disparado na frente, todo mundo usando o Instagram. Provavelmente porque lá a gente consegue fazer uma coisa que nas outras vezes a gente não consegue, que é pagar para a nossa mensagem chegar lá no nosso querido eleitor. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Então, Instagram e Facebook também são as redes mais populares. Mas a gente tem outras redes aí que estão ganhando força no país, que estão conquistando um eleitorado da geração Z, também conhecido como futuros eleitores, não é verdade? E olha o potencial dessas redes também. A gente tem que começar a ficar de olho nelas. E aí não adianta nada eu vir aqui ensinar para vocês como é que usa o Instagram, como é que usa o Facebook, como é que usa o TikTok, como é que usa o YouTube. Sabe por quê? Porque amanhã, qualquer uma dessas ferramentas, elas podem simplesmente criar algo novo e mudar o funcionamento delas. Sabe o que a gente tem que entender? Como é que funciona a cabeça do eleitor. A gente tem que entender que as redes sociais, elas vieram para ficar. Mas não é para ficar ninguém sofrendo de síndrome do FOMO. Quem conhece essa palavra? Fear of missing out. Medo de ficar de fora. Meu Deus do céu, começa a rolar aquele desespero. E compra o celular e faz postagem. E apaga a postagem. E aí nessa
que a gente se mete em cada cilada e o pobre coitado do assessor, que normalmente vai ter que apagar esse incêndio. Porque a crise de comunicação vem, gente. É uma realidade. O grande golpe que a gente tem hoje com essa história de redes sociais, de ter que estar nas redes sociais, sabe qual que é? É que vocês todos têm celular. Aí vocês ficam o tempo inteiro se filmando plenário, filmando não sei o quê, e é um tal de selfie e vídeo, e é uma confusão danada. A gente vai no Congresso Nacional hoje, tá lá o político falando, são todos os deputados com o celular apontando e uma gritaria. E aí a gente acaba fazendo muito barulho por nada. Não é só like. Como o Marcelo falou aqui antes de mim, será que todo like que vocês recebem é voto? De que adianta viralizar, como o pessoal fala, seu conteúdo explodir de curtida e compartilhamento, se nenhuma dessas pessoas vai votar em você? Está todo mundo aí buscando viralizar. João Campos viraliza, não sei quem viraliza. E aí vem um monte de gente de uma cidade completamente diferente da sua acompanhar suas redes sociais. Para que serve isso? Se essa pessoa não vai votar em você. Eu não quero na rede social do político que eu assessoro um monte de candidato ou um monte de seguidor que não é da cidade dele, a não ser que o cara esteja aí concorrendo à presidência, né? Governador, senador, deputado, mas vereador. Vereador não tem que falar com a pessoa ali do bairro, né? Tem que saber a rua do eleitor. Esse é o público de vocês. Então vamos parar com essa ansiedade também. Tem que estar nas redes sociais? Tem. Mas a gente precisa entender que comunicação política é muito mais do que redes sociais. A gente tem um grande guarda-chuva de comunicação política que envolve o marketing eleitoral, que é aquilo que vocês fazem no período da campanha. A gente tem a comunicação institucional da Câmara que vocês trabalham. A gente tem a comunicação offline, porque vocês continuam precisando ir para as ruas. Vocês têm que apertar a mão do cidadão, tem que abraçar, tem que limpar lá a mão suja de catarro na camiseta do cara, mas tem que ir para a rua. A comunicação offline não morreu. A gente tem o marketing digital dentro deste guarda-chuva, mas não é a única coisa. Eu queria que todos vocês saíssem daqui lembrando que dentro dessa batalha da política que a gente vive, que está cada vez mais acirrada, as redes sociais elas têm que servir como uma aliada. A gente não ganha nenhuma guerra com uma única bala de prata. A gente precisa ter vários aliados junto com a gente. E uma dessas aliadas são as nossas queridinhas redes sociais. Porque é barato, né, gente? Assim, você tem uma plataforma que é razoavelmente gratuita, você paga ali seu anúncio, é mais fácil de fazer. Imagina, antigamente a gente tinha que fazer propaganda para televisão, editar, conseguir o horário, mandar para televisão. É um rolê. Vocês, quando estão em campanha eleitoral, vocês vivem isso. Ou então tinha que estar ligando para o jornalista para poder emplacar, que ele falasse, fizesse uma matéria falando de você. Facilitou muito esse contato. Mas é um aliado. A gente precisa usar esse aliado de forma estratégica. A gente não pode ficar usando a rede social só para fazer barulho, só para criar confusão, ficar postando, como o Marcelo falou, fazendo volume, e que não acrescenta nenhuma informação para o eleitor de você, que não conquista um voto sequer. A gente viu vários políticos milionários nas redes sociais, com milhões de seguidores, que não foram eleitos. Imagina se cada um daqueles seguidores fosse um voto. Ela ganha a eleição. Não é verdade? E a gente precisa ser criativo para poder fazer isso. Porque, como a gente viu, tem muita gente. E além de vocês concorrerem à atenção do eleitor entre vocês, né, entre vocês políticos, a gente ainda concorre com a Anitta, lançando a música do Carnaval, com o Léo Santana. É a mesma plataforma, gente, é o mesmo algoritmo para todo mundo. Quem quer ouvir de política no Carnaval? Quer ouvir a música do Carnaval. Normal o engajamento cair, não é para ninguém sofrer com isso, não. Mas a gente tem que ter criatividade para poder ir lá e conseguir um espaço. A gente precisa inovar. Mas o que é o perigo? Eu escuto tanta gente fazendo, a gente tem que ser inovador nas redes sociais. E inovar
Não é criar buzz. Quem sabe o que é buzz? Buzz marketing é uma expressão que a gente usa para falar desse marketing barulhento. Sabe quando uma grande marca... Lembra quando o Bis pegou e chamou o Felipe Neto para poder fazer a propaganda? E deu um burburinho, uma confusão, e todo mundo debatendo se estava se posicionando politicamente, se não estava. Isso é buzz. É criar esse barulho. A gente tem visto... não acredito. Vê se tem um quadradinho aí para apertar play. No meio aí. No meio dele, não está aparecendo, não? Está conectado na internet? Oxi, eu tinha trazido um vídeo de um... Vocês viram? Vocês conhecem o deputado Rodrigo... Deputado não, prefeito Rodrigo Manga, de Sorocaba? O cara tá bombando nas redes sociais. Foi essa semana passada, pegou uma caixa de ossos. Quem viu esse vídeo dele? Derrubou na frente do Palácio do Planalto. Aí eu venho morar em Sorocaba. É o slogan dele. Fez até boné. Venho morar em Sorocaba. Jogou um monte de ossos na frente do Palácio do Planalto para poder falar sobre o preço dos alimentos. Isso é inovador? Para ele é. Só que aí se você fizer no seu Instagram, vai ser inovador? Não mais. E esse é o perigo da gente ficar buscando essas trends, ficar copiando aquele político, porque a gente esquece de pensar o que funciona para a gente. O eleitor do Manga é o mesmo do seu? Como é que você quer falar com o seu eleitor do mesmo jeito que o Manga fala? Em vez da gente gastar energia tentando entender, pesquisar e conhecer o nosso eleitorado, a gente fica lá desesperado, buscando energia, gastando energia para copiar o que o cara que está viralizando nas redes está fazendo. Isso não é inovação, gente. Inovação é você pensar uma coisa diferente para fazer algo que já está ali, que já existe. Então já existe rede social, já existe postagem, já existe conteúdo. Como que eu vou fazer esse conteúdo diferente, do meu jeito, que fale com o meu eleitor? Vocês têm que estar atentos nesse mundo offline com o que as pessoas estão falando. Que programa que eles estão assistindo, qual é a piadinha do momento na cidade. Eu tenho certeza de qual cidade, senhora? Paraná, Tocantins. Eu tenho certeza que as coisas que estão sendo piadinhas lá em Paraná e Tocantins são muito diferentes das que estão aqui em Brasília. E do seu grupo de eleitores são muito diferentes dos meus grupos de amigos. Aí você vai fazer uma coisa do jeito que eu estou falando? Não. A gente está esquecendo de escutar as pessoas e tentar falar como elas falam. Se lá na outra ponta a pessoa não entender a mensagem que a gente quis transmitir, não adiantou nada. Aquele tanto de vídeo, aquele tanto de postagem, aquele tanto de selfie, não acontece nada. A comunicação tem ficado cada vez mais voltada para o absurdo. Todo dia tem alguma notícia de alguma postagem estapafúrdia que algum político resolveu fazer. Eu tenho certeza que vocês, se abrirem agora o celular de vocês, vai ter algum político com alguma postagem chamativa, seja fazendo humor, seja comendo banana com casca, as coisas mais bizarras. Isso não é comunicação política. E eu ouso dizer para vocês, isso não conquista voto. Você tem que saber muito bem para que você está fazendo essa atitude impactante na sua postagem. Senão, por algum motivo, os vídeos não estão passando. Acho que pode ser por causa da conexão da internet. Não está conectado online, não? Pois não, tem alguma coisa aqui, não. Uma pena. Eu trouxe o videozinho da deputada federal dançando lá no Congresso da Música do Carpinteiro. Vocês lembram desse? Que também viralizou? Ela foi super criticada. Perdeu seguidor, perdeu apoio. Sabe por quê? Quando a gente faz essas coisas, a gente acaba prejudicando a nossa própria reputação. E eu tenho certeza aqui, minha gente, que ninguém quer usar a rede social para perder eleitor. Não é verdade? A gente quer ganhar, é óbvio. Aí a gente tem que começar a pensar que cada postagem que a gente fizer, e gente, postagem não é só aquele postzinho que vai para o feed, não. Quando vocês aparecem no Stories, são 24 horas, mas isso conta como postagem. E eu vou dizer para vocês que o print é eterno. Apagou, mas o seu opositor printou. E ele vai usar isso contra você, principalmente na campanha. Ok? Então tem que ter um propósito. Você tem que saber para que diabo que você está fazendo aquilo ali.
Aí eu trouxe para vocês essa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente usa quando está fazendo planejamento de comunicação, que eu sei que no mundo real nem todo mundo consegue ter uma grande equipe de comunicação, nem todo mundo consegue ter aí 2, 3 assessores para estar junto. A maioria de vocês são vocês mesmos que fazem as redes sociais. Então essa ferramenta a gente usa para planejar. E aí vocês têm que, quando fazer uma postagem, pensar o que eu quero com essa postagem. Por que eu estou fazendo ela? Quem vai fazer essa postagem? Quem vai aparecer? Sou só eu? Vou chamar algum colega meu de bancada? Quanto que vai custar? Porque quando o cara vai lá e compra um monte de osso para gravar o vídeo, tem um custo. A ideia é brilhante. Será que você tem como arcar com essa ideia? Onde eu vou postar? A gente viu que tem um monte de rede social. Vai ser só no Instagram? Vai ser no WhatsApp, como o vereador mandava lá no grupo dele? Vai ser só para o seu grupo ali de dentro? Onde que você vai colocar isso? Quando que você vai fazer isso? Para a gente se programar, para não ficar depois ninguém de madrugada produzindo conteúdo. E como que eu vou fazer isso? Tentem responder essas perguntas. E tentem que, pelo menos, quando perguntar assim, para que eu quero isso? Para que eu estou fazendo essa postagem? Que o para que seja um desses itens aqui. Vocês têm que fazer uma postagem nas redes sociais para falar com as pessoas certas. A gente já sabe aqui que ninguém tem 100% dos votos. Alguém que foi eleito com 100% dos votos? Até hoje, nunca fez uma palestra que alguém tenha levantado a mão. Porque não existe essa pessoa. Então, a gente não tem que querer falar com todo mundo. A gente tem que falar com as pessoas certas, a gente tem que usar as nossas redes sociais para alcançar cada vez mais pessoas certas. Pessoas que pensam como você, pessoas que têm os mesmos valores que você, pessoas que defendem as mesmas pautas que você. A gente tem que prestar contas. Vocês são pagos com dinheiro público. Precisa dizer o que vocês estão fazendo. E outra coisa, além de vocês serem pagos com dinheiro público, se você só ficar lá nas redes sociais postando lorota, a pessoa vai falar assim, gente, esse vereador, essa vereadora não trabalha não? Passa o dia inteiro nas redes sociais, o que ela está fazendo lá na Câmara? Então tem que prestar conta, tem que mostrar que está trabalhando. Tem que gerar comunidade. Vocês não têm mais que ter só eleitores, vocês têm que ter comunidade de apoiadores, de defensores da candidatura de vocês e do mandato de vocês. E as redes sociais servem para gerar essa conexão. Vocês têm que humanizar o papel de vocês. Quando o vereador falou assim que tinha vergonha de dizer que era vereador, eu entendo. Sabe por quê? Na minha pesquisa de mestrado que eu estou fazendo alguns grupos focais, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão com ódio da política. Aí como é que tu vai dizer que você é político se o povo está odiando a política? E isso é muito triste. A gente tem que mostrar para as pessoas que você é político, que político não é o capeta, e que você é um ser humano. Todo político é um ser humano. E humanos se relacionam com humanos. As pessoas gostam de pessoas. Quando a gente desce desse pedestal de autoridade e começa a mostrar para as pessoas que você é uma moradora da cidade assim como ela, que você come, paga a comida cara do supermercado assim como ela, você gera conexão. Isso é humanizar. Humanizar não é ficar mostrando você se maquiando, você tomando café, você cortando seu pão, não é isso que é humanizar. Humanizar as redes sociais é mostrar que do outro lado tem uma pessoa como qualquer outro morador da cidade. E que eu espero, por isso, tenha decidido virar vereador. Mobilizar as pessoas, quando você estiver apresentando um projeto de lei, quando você estiver fazendo aí alguma moção de repúdio, para que as pessoas apoiem isso, divulguem isso. E fortalecer a marca de vocês. Cada um de vocês tem que ser reconhecido por terem feito um mandato único. E a gente fortalece essa marca, também nas redes sociais. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, cada lugar tem um formato para a gente se comunicar. Esse aqui é um teórico de comunicação, que chama McLuhan, e ele dizia que o meio é a mensagem. A gente vai mandar para um rádio passar lá na entrevista um vídeo? Não. Tu vai mandar o áudio. Você vai mandar uma foto? Opa, bota aí na rádio essa foto? Não vai. Do mesmo jeito as redes sociais, gente. Você vai botar no YouTube uma foto? Não, o YouTube é uma rede de vídeo. Não é verdade? Então a gente tem que ficar muito atento aos formatos das plataformas. Porque apesar de a gente não estar pagando para baixar o aplicativo,
Uma vez um professor meu falou assim, quem é antigo, como eu, lembra que a gente antigamente contratava anúncio de jornal? E a gente contratava lá meia página, uma página, né? Um quarto de página. Aí, quando a gente não usa o formato certo, é como se a gente tivesse comprado uma página inteira de jornal, e aí a gente faz um anúncio que é um quadradinho assim. A gente está gastando dinheiro à toa, energia à toa. Por que você tem uma página inteira de jornal para usar só esse quadradinho? Então vamos começar a prestar atenção nesses formatos também. E aí a gente fica naquele debate, mas é melhor postar vídeo ou é melhor postar foto? Melhor postar... Toda vez que eu dou uma aula, uma palestra, alguém pergunta isso. Tem a rede social da foto, tem a rede social do vídeo, tem assunto que vai ser a foto mesmo, gente, que você vai fazer. Tem reunião que não dá para filmar. E tem outro assunto que precisa ser esclarecido com mais clareza. E aí a gente faz um vídeo que você consegue falar mais fácil sobre aquilo ali. Mas independente de ser vídeo ou foto, é tudo imagem. Todas as redes sociais têm imagem. E é por isso que a gente está vendo cada vez mais os políticos tendo cuidado com os mínimos detalhes de imagem, porque ela também está agregando informação. Lembram que a rede social é uma aliada? Um outro aliado que a gente tem é a imagem que vai aparecer lá. O Nicolas e a Érica, um de preto, outra de branco. Ele vem com uma denúncia. Ela vem para contrapor ele, colocando como se ele fosse o malvado da história, e ela é a boa. Essa coisa do preto e do branco, do bem contra o mal. Nicolas de camiseta, tudo muito simples, para mostrar que foi um simples vídeo que mobilizou o país inteiro e derrubou a tarifação do Pix. A Érica já vem mais produzida para trazer aí uma autoridade que ela deseja comunicar. Isso é imagem e comunica. Uma outra aliada. Então, se tu vai tirar uma foto, se tu vai tirar um vídeo, filmar um vídeo, presta atenção. Que imagem é essa que você está fazendo? Porque, às vezes, as pessoas vão estar falando é sobre ela mesma. Não é nem sobre o que saiu da sua boca. Não foi por acaso que, no dia da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, os parlamentares da base do governo usaram esse boné. Que, aliás, eu vi aí vários vereadores com o boné da UBB. Virou uma tendência, né, gente? Agora, todo mundo fazendo seus bonés. Mas o anúncio do boné foi feito no Instagram do Padilha. A primeira vez que esse boné apareceu, pouco antes dos parlamentares entrarem, foi o Padilha botando o boné no Instagram dele. Ele se preocupou com a imagem que iria fazer para postar isso. E aí veio o pessoal da oposição e fez um outro boné. E aí também ficaram naquela produção de selfie, produção de vídeo. E sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a falar sobre a guerra dos bonés. Quando o Lula vai para um evento lá na Petrobras e veste a roupa da Petrobras, ele não está pensando só em usar o uniforme lá para parecer que é todo mundo. Ele está pensando na foto que vai para o perfil dele também. Porque as pessoas vão falar sobre isso também. Aqui era aquele vídeo dele caminhando, vocês viram que ele fez o vídeo falando sobre a importância de fazer atividade física? Ele apareceu lá de regatinha, bermudinha. Está todo mundo preocupado se o Lula está velho, se ele vai concorrer ou não. Aí ele vai e aparece todo atlético lá, marombeiro. Tô velho coisa nenhuma. Não é por acaso que ele está criando essa imagem no Instagram dele. Isso é pensar estrategicamente para usar as suas redes sociais como uma aliada dentro do seu projeto político. É você saber exatamente o que você quer com aquela foto ou com aquele vídeo. A gente não pode esquecer que toda a comunicação nasce no offline. A roupa que o Lula vestiu foi no offline, o boné foi feito no offline, a gravação do vídeo foi feita no offline. A gente tem ficado tão obcecado com a rede social que a gente tem esquecido de viver bem esse offline. E quem não tem um bom produto offline, não tem uma boa rede social. E mais do que isso, a comunicação política ela não acontece só nas redes sociais.
Às vezes, mais importante do que ter uma postagem falando do seu projeto político na sua rede social é ter uma outra rede social. De um jornal, de um influenciador, de uma associação da cidade. Às vezes ali vai ter muito mais engajamento. E como é que a gente pode fazer para construir essa relação? A gente tem visto cada vez mais os políticos usarem a imagem deles para gerar esse tipo de conteúdo. Essa foto não foi para a rede social do Bolsonaro, quando ele foi deixar a Michelle Bolsonaro lá para ir para a posse do Trump. Mas ele mesmo disse que... Está me trolando esse negócio. Que era a foto mais importante do dia. Tem vídeo dele colocando o boné e falando que a foto mais importante era essa dele com o boné do Trump. E todos os jornais falaram sobre a ida do Bolsonaro para deixar a Michelle, sobre o apoio dele ao Trump. Aqui, ó. A foto mais importante era essa, dele com o boné. Todo mundo falou nas redes sociais sobre esse momento. Precisou ele postar? Mas as pessoas falaram sobre ele. Ele usou a imagem dele estrategicamente e ele também usou as redes sociais como uma aliada. Não a própria rede, mas ele fez outras redes sociais falarem sobre o que ele queria. Vocês estão conseguindo que outras redes sociais falem de vocês, na cidade de vocês? Quais são os gatilhos que vocês estão usando para despertar essa curiosidade? Para fazer o pessoal lá do grupo de WhatsApp da cidade estar falando da sua atuação? Às vezes, vale mais a pena esse debate do que o post cheio de like. A pior coisa que pode acontecer para um político é ninguém falar dele. 84% das pessoas esquecem para quem votou para o poder legislativo. Sabe o que isso significa? Que a cada 4 anos você tem que reconquistar 80% dos seus votos, em vez de estar conquistando mais 80%. Por que as pessoas esquecem em quem votou? Porque não se construiu uma relação de comunidade. Por que vocês não estão usando, em vez de ficar usando as redes sociais para ficar fazendo barulho e confusão e postagens absurdas, vocês não estão usando para construir isso? Para fazer com que outras pessoas vistam seu boné e apoiem a sua causa. É para isso que ela tem que servir, gente. Não é para ganhar like, não. De que adianta ter like no post e não ter voto na urna? Quem viu isso ontem? Que fresquinha a palestra. Ontem à noite, quando eu vi, eu falei, vou colocar essa foto aqui nas redes sociais, na minha palestra. Isso foi ontem, no plenário do Congresso Nacional. Vocês estiveram lá ontem, não estiveram no Congresso? O Lindbergh estava falando e os parlamentares da base do governo do lado, com o cartaz. Eles estavam com esses cartazes para falar para os outros deputados, vocês verem, gente? Sinceramente, alguém acredita que eles estavam lá mostrando esse cartaz para o deputado que está lá sentado na cadeira do plenário? Não. Eles estavam usando esse cartaz para foto. Para foto que ia ser tirada do plenário. Para o vídeo da transmissão da sessão. Para os jornais falarem. Para as pessoas comentarem nas redes sociais. Para voltar ao debate, ontem a gente teve a denúncia da PGR. E aí, a oposição foi lá e fez o seu cartaz também. Mas ela fez lá para o Lindbergh ficar lendo o cartaz. Alguém acredita que esse cartaz aqui era para o Lindbergh? Não. Era para foto. Vocês vão para as ruas, vocês vão para a Assembleia, e vocês esquecem de pensar a imagem. Aí depois fica aquele monte de foto nas redes sociais. Ou na mesa, aquela mesa, aí o povo sentado assim, com aquela cara sem graça, não sabe se ri ou se fica sério, não é verdade? Porque vocês não pensaram que outras imagens aquela agenda podia gerar. A gente precisa começar a prestar atenção nisso, gente. Porque senão vocês vão estar usando as redes sociais só para fazer barulho. E não para fazer as pessoas falarem de vocês, dos projetos de vocês. Foi a notícia do dia. Ou melhor, da noite, que estava repercutindo hoje de manhã. Né?
porque já era tarde da noite quando isso aconteceu. A confusão entre os juristas e os bolsonaristas. Tirou do foco um pouco a denúncia em si, né? Criaram outra pauta para ser comentada. Com imagem, com cartaz. Se o Lindbergh tivesse subido lá sozinho para fazer o discurso dele, sem aquele bando de cartaz, ninguém ia estar falando sobre o discurso dele. Se o Nicolas tivesse subido para retrucar sozinho, ninguém ia estar falando. Vocês viram o discurso do Nicolas? Ele falava e ficava um monte de deputado atrás. Cada vez que ele falava golpe, não sei o que lá, não sei o que lá, golpe. Eu fico imaginando a reunião daquele momento. Então vamos combinar aqui. Vou falar, quando eu terminar a frase, todo mundo grita em conjunto, golpe. Foi o plenário? Foi para o plenário. Foi para o vídeo que ia ser recortado para as redes sociais. Quando vocês sobem lá no púlpito da Assembleia para fazer um discurso, vocês estão fazendo um discurso para quem? Quando vocês estão apresentando os projetos de vocês e defendendo ali nas votações da Câmara, vocês estão defendendo para quem? Aí bota só a foto ali com o papelzinho segurando. Entreguei o projeto de lei. Porque esqueceu de pensar que o conteúdo das redes sociais nasce offline. Não é separado mais. É tudo junto. Está tudo dentro daquele grande guarda-chuva e cada pecinha tem que ser movimentada de forma estratégica para a gente dar o checkmate e ganhar esse jogo. A imagem, gente, ela é algo que faz parte da natureza humana. A nossa primeira comunicação foi por imagem. Os desenhos lá nas cavernas. Não é por acaso que as redes sociais têm tanta força. Elas trazem para as pessoas aquilo que a gente mais gosta de consumir. Imagem. Que a gente olha aquela foto, a gente acha que já entendeu tudo que tem para ser dito ali. A gente vê 3 segundos daquele vídeo, acha que já entendeu tudo que tem para ser dito e a gente vai e rola a tela. Mas a imagem do político, ela sempre foi usada como uma ferramenta de comunicação. Eu trouxe para vocês a Evita, quando a Evita aparecia, toda arrumada, aquele coque baixo, aquele cabelo super louro, erguia os braços. É para se comunicar com o eleitor. Não é para o político que ela está falando, é para o povo. Quando o Collor ia correr lá na época do debate do impeachment com a camiseta, cada vez com uma frase diferente, essa foi a mais clássica, o tempo é o senhor da razão, ele não estava só com uma roupa de corrida, gente. Ele não acordou e falou assim, vou botar essa camiseta aqui, adoro camiseta com frase, tendência. Não. E também não era para o pessoal que estava correndo com ele, era porque ele sabia que ia ter um monte de jornalista que ia tirar essa foto e essa foto ia sair no jornal. E o eleitor ia ver. Foi impeachmentado e voltou senador. Manteve a base de comunidade dele. Juscelino Kubitschek, quando ele tira essa foto, com o chapéu lá no alto, sorrindo. É para o eleitor, é para mostrar, olha só, a gente conseguiu, a gente construiu essa cidade. Nenhum deles é uma foto sentado numa cadeira, segurando um papel. O político e a política que são espertos hoje, estão atentos nesse jogo, eles entenderam que a imagem política não é mais só para conversar com o eleitor. Ela também tem que ser usada para pautar o debate público. Você tem que fazer, além do eleitor entender a sua mensagem, que eles discutam a sua mensagem. Foi por isso que o boné foi feito. É por isso que o Lula vai para a Petrobras com a roupa da Petrobras, o uniforme da Petrobras. É por isso que o Bolsonaro vai para o aeroporto com a questão de vestir o boné do Trump. Não é só para falar com o eleitor dele, mas é para gerar debate público. E os debates estão acontecendo aonde? Nas redes sociais. Nas dele? Não necessariamente. Pode ser numa outra rede social, de uma outra pessoa, mas as pessoas estão falando de você. Falando do jeito que você quer que elas falem. Reforçando a sua marca. Espalhando o seu projeto político. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje lembrando que não adianta nada vocês ficarem o tempo inteiro se filmando nos plenários, nas agendas, se vocês não fazem a menor ideia de para que vocês estão fazendo aqui.
Eu trabalho criando essas estratégias de imagem. Esse é o meu trabalho hoje, prestar esse tipo de consultoria. 2 horas de consultoria minha custam R$2.000 e eu vou pontuando todas as formas como você pode pensar essa sua imagem para produzir esse conteúdo. Para quem me mandar uma mensagem hoje, e somente hoje, eu vou responder amanhã, porque hoje não vai dar tempo, mas eu vou ver lá que se foi mandada hoje. Eu vou fazer essa consultoria por R$1.600 e a gente vai sentar 2 horas e a gente vai desenhar essa estratégia, eu vou pontuar ponto a ponto como cada um de vocês pode trabalhar essa imagem de acordo com o leitorado de vocês. Cada um tem um tipo de leitor aqui. Mas só vale para quem mandar mensagem hoje. Ok? Independente de vocês contratarem a consultoria ou não, eu espero que vocês saiam daqui com algumas dessas sementinhas na cabeça de vocês e que vocês parem de fazer muito barulho por nada. As redes sociais, elas são fundamentais dentro da comunicação política hoje. Mas sem estratégia, sem saber por que você está postando, elas servem para absolutamente nada. Meu nome é Denise Gurgel, essa é a minha sócia Vanessa Marques, na Quartz. Esse é o perfil da nossa empresa. Também vocês podem mandar mensagem para a gente por lá. Meu Instagram é Denise Gurgel, quem tiver tirado foto, agradeço se puder passar e marcar. E eu estou aqui mais um pouquinho para trocar uma ideia sobre isso. Fico à disposição. E obrigada mais uma vez ao presidente e todo mundo da UVB pelo convite para estar com vocês aqui hoje. Denise, nós teremos agora a entrega do certificado. Eu queria convidar a vereadora Leila Gonçalves, da cidade de Guanhães. Está presente? Está aqui. Para fazer a entrega do certificado da senhora Denise. Guanhães é perto de Sabinópolis, não é isso? Terra do cervo, terra do queijo. Bem-vinda, muito obrigado. Eu sou mineiro também, conheço bem lá. Guanhães é do lado de Itabira, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, pertinho de João Armário, de minha terra. A gente joga a foto no papel e ele está tirando foto, só que seja foto atrás. Obrigado à palestrante Denise Gurgel, obrigado à senhora vereadora de Guanhães. Mande um abraço a todos de Sabinópolis.